Pense em um reino que estava no ponto mais alto de seu poder, um lugar em que o ouro parecia ter mais brilho, as plantações eram mais produtivas e os limites do país estavam mais protegidos do que em qualquer outro tempo. Pense em palácios decorados com marfim, nos quais o barulho das comemorações e das gargalhadas era tão alto que impedia de ouvir o lamento das pessoas que precisavam de ajuda. Pense em uma nação que, ao olhar para si mesma, só conseguia enxergar força, riqueza e a expressão feliz de quem acredita ter construído seu próprio futuro com as próprias mãos. E antes de mergulharmos no coração desta nação dividida, peço que tirem um momento para curtir o vídeo e se inscreverem no canal. Mas, como sempre, façam isso apenas se essa jornada sobre a fragilidade do coração humano e a busca por redenção ressoar com vocês. E já que falamos sobre a diferença entre a aparência e a essência, me digam nos comentários de que parte do mundo vocês estão nos acompanhando. É incrível ver como essas mensagens, que ecoam através dos séculos, nos conectam em uma só comunidade, não importando onde estejamos. Agora, preparem o espírito. Acomodem-se como se estivessem prestes a ouvir não apenas uma história, mas um poema doloroso, uma profecia encarnada. Vamos juntos mergulhar na jornada desta noite. Esse era o reino de Israel, a Casa do Norte, durante o governo longo e cheio de vitórias de Jeroboão II. Para um viajante que não conhecesse a situação e que andasse pelas ruas movimentadas de Samaria, a capital, ou pelos campos férteis do Vale de Jezreel, Israel se pareceria com uma nação abençoada. Um povo que tinha achado o segredo para o sucesso. Contudo, como acontece em toda a história em que a aparência é boa demais para ser real, por trás do brilho do ouro e da exibição do poder, uma corrupção silenciosa se alastrava, uma enfermidade espiritual que destruía a alma da nação, de dentro para fora. É nesta situação, nesta contradição entre beleza e destruição, que a nossa história tem início. Não com um rei ou com um comandante, mas com um homem simples, cujo coração precisaria ser partido para que ele fosse capaz de compreender o coração partido de Deus. Um homem com o nome de Oséias, cuja vida se transformaria em uma carta de amor, cheia de dor e desespero, escrita não com tinta, mas com lágrimas, para um povo que tinha se tornado uma esposa que não era fiel. A história de Oséias não é apenas a de um profeta com uma mensagem. É a de um homem cuja própria vida se tornou a mensagem. Seu casamento, seus filhos, suas lágrimas, tudo se tornaria um espelho para que uma nação inteira pudesse enxergar a profundidade de sua própria traição e a insistência de um amor que se recusa a desistir. Esta é a jornada através dos olhos do profeta do coração partido, uma testemunha do amor divino em meio à decadência de um reino. Para que possamos compreender a importância da missão de Oséias, é preciso que primeiro andemos pelas ruas daquele Israel do século VIII antes de Cristo. O reino vivia uma falsa impressão de grandeza. Muitas décadas antes, a grande nação de Davi e Salomão tinha se dividido em duas partes, separada pelo orgulho e pela desobediência. Na parte sul ficava o reino de Judá, com sua capital em Jerusalém, que era a protetora do templo e da descendência de Davi. Na parte norte, o reino de Israel, que também era chamado de Efraim, por causa de sua tribo de maior influência, criou sua própria sequência de reis e seus próprios locais de adoração. Por quase 200 anos, essas duas casas de irmãos viveram entre acordos fracos e guerras difíceis. Mas no período de Jeroboão II, o reino do norte passava por um momento de renovação. As nações vizinhas que antes o ameaçavam, como a Síria, estavam mais fracas. E lá longe, o poder imenso da Síria, o lobo que um dia iria devorar a todos, ainda estava juntando suas forças, o que deu a Israel um tempo valioso e arriscado de calma. Jeroboão II, um general esperto e um rei com muita ambição, usou essa chance com grande habilidade. Ele aumentou os limites de Israel, tomando de volta territórios que não pertenciam a ele desde a época de Salomão. As rotas de comércio foram abertas novamente, e a riqueza chegava ao reino como um rio de águas fortes. Vendedores de Tiro levavam cedro e tecidos roxos, grupos de viajantes do Egito traziam linho e cavalos, e os cofres de Samaria ficavam cheios de prata e ouro. As pessoas mais ricas de Israel viviam com um luxo nunca antes visto. Arqueólogos que cavaram as ruínas de Samaria acharam provas desses palácios de marfim que os profetas criticavam, casas enfeitadas com placas e móveis de marfim esculpidos com muito capricho, um luxo que se comparava ao dos maiores impérios. Eles construíam casas para o verão e casas para o inverno, deitavam-se em camas ricas e se perfumavam com os óleos mais caros, bebendo vinho em taças valiosas ao som de harpas e liras. Havia um sentimento de que ninguém podia vencê-los no ar, um orgulho do país que estava perto de se tornar arrogância. Eles olhavam para seu exército forte, para suas cidades com muralhas e para sua economia que crescia e falavam para si mesmos:
Nossa própria força e o poder de nossas mãos nos deram toda essa riqueza. Eles se esqueceram que a terra que eles plantavam e a paz que eles aproveitavam eram presentes, uma oferta que dependia de uma aliança, um acordo sagrado que eles estavam quebrando todos os dias. Essa quebra de acordo não era um segredo falado em voz baixa nos becos, mas uma comemoração feita abertamente nas colinas. O centro do problema de Israel era a adoração a ídolos. Quando o reino se separou de Judá, seu primeiro rei, que também se chamava Jeroboão, ficou com medo de que, se o povo continuasse a ir até Jerusalém para adorar no templo, seus corações no fim se voltariam para o rei de Judá. Por isso, em uma atitude de vantagem política, que parecia uma mudança religiosa, ele criou 2 novos lugares de adoração em seu próprio reino, um em Betel, no sul, e outro em Dan, no norte. E em cada um desses locais, ele colocou um bezerro de ouro, dizendo ao povo: "Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito." Esse foi o primeiro pecado da nação, uma ferida que nunca se fechou e que no tempo de Oséias tinha virado uma doença grave. O povo não deixou completamente de usar o nome de Yahweh, o Deus de seus antepassados. Em vez disso, eles praticavam uma mistura perigosa, uma combinação de religiões que era ainda mais ofensiva para Deus do que se o negassem por completo. Eles iam aos altares de Betel e Gilgal, ofereciam sacrifícios e comemoravam as festas sagradas, achando que estavam adorando a Yahweh. Mas era um Yahweh feito à imagem deles mesmos, um Deus que podia ser mostrado por um ídolo de ouro, um Deus que não se preocupava com a justiça ou com o comportamento correto, contanto que os rituais fossem feitos. E perto desses bezerros de ouro, crescia o culto mais atraente e prejudicial da terra de Canaã, a adoração a Baal. Baal não era um deus distante e cheio de exigências como Yahweh. Ele era o deus da tempestade, da chuva, da fertilidade do solo. Para uma sociedade que vivia da agricultura, cuja vida dependia do ciclo das estações, Baal parecia um deus muito mais útil e importante. Sua adoração era uma negociação simples. Você oferece sacrifícios, participa dos rituais e ele lhe manda a chuva para que suas plantações cresçam e seus animais se multipliquem. Era uma religião de resultados rápidos, sem as exigências complicadas de um código de comportamento ou de uma aliança de fidelidade somente a um deus. O culto a Baal era também muito ligado aos prazeres do corpo. Seus rituais, que aconteciam em lugares altos, bosques sagrados no topo das colinas, muitas vezes incluíam atos de prostituição como parte do culto. Homens e mulheres, conhecidos como prostitutos e prostitutas do culto, praticavam atos sexuais como parte do ritual de adoração, acreditando que isso iria, de forma mágica, aumentar a fertilidade da terra. Era uma religião que agradava aos instintos mais simples, que tornava sagrado o desejo sexual e transformava a imoralidade em um ato de devoção. Para Oséias e para o próprio Deus, essa falta de fidelidade era mais do que um erro de crença. Era um adultério. Israel era a noiva de Yahweh, escolhida no deserto, salva da escravidão no Egito e levada para uma terra prometida como um presente de casamento. Deus tinha feito um pacto com ela, uma aliança de amor e fidelidade somente a ele. E agora, essa noiva estava se entregando a outros amantes nos topos das colinas, sujando a cama do casamento, correndo atrás de Baal e de outros deuses, acreditando que eram eles que lhe davam o pão, a água, a lã, o linho, o óleo e a bebida. Ela tinha se esquecido de seu primeiro amor, o marido que a tinha salvado e cuidado dela desde o começo. E como sempre ocorre, a corrupção espiritual sempre acaba gerando a destruição social. Quando uma nação se esquece de Deus, ela se esquece de como tratar as outras pessoas. A mesma elite que fazia palácios de marfim e adorava a Baal era a que oprimia os pobres e desvirtuava a justiça. Os profetas daquela época, como Amós, que pregou em Israel um pouco antes de Oséias, mostram um retrato terrível da sociedade. Os tribunais, que deveriam ser o último lugar de ajuda para os fracos, tinham se tornado locais de negociação. Juízes recebiam dinheiro para favorecer alguém e a justiça era vendida para quem pagasse mais. Os ricos e poderosos usavam o sistema de leis para oprimir ainda mais os pobres, pegando suas terras por meio de documentos falsos e empréstimos com juros altíssimos. Se um homem pobre não conseguisse pagar uma dívida pequena, ele e seus filhos poderiam ser vendidos como escravos. Amós chega a dizer que eles vendiam a pessoa honesta por dinheiro e a necessitada por um par de sandálias. A vontade de ter sempre mais era a lei do lugar. Comerciantes usavam balanças erradas para enganar seus clientes, diminuindo a quantidade do produto e aumentando o preço. A violência e o crime eram muito comuns. Havia bebedeiras, assassinatos, roubos e adultério por todos os lados. A própria base da sociedade estava se desfazendo. Não existia mais verdade, nem compaixão, nem conhecimento de Deus na terra. Era uma bagunça moral, uma nação que andava sem rumo em direção ao precipício,
completamente cega por sua própria riqueza e surda a qualquer voz que tentasse avisá-la. É neste momento que compreendemos a função essencial e muitas vezes arriscada do profeta. Em nossa cultura atual, a palavra profeta nos faz pensar na imagem de alguém que adivinha o futuro, uma pessoa com poderes místicos. Mas na tradição da Bíblia, o profeta era muito mais do que isso. Ele não era principalmente um vidente, mas um porta-voz. A palavra em hebraico para profeta, nabi, carrega a ideia de alguém que fala por outra pessoa. O profeta era a boca de Deus na terra. Ele era um homem escolhido por Deus em um momento de crise para confrontar o povo e seus líderes com a verdade da aliança que eles tinham quebrado. Ele era o promotor de Deus, o advogado de acusação, que se levantava no tribunal para listar os crimes da nação contra o seu rei do céu. Sua mensagem não era inventada, não surgia de sua própria análise política ou de sua revolta pessoal. Vinha diretamente de Deus, muitas vezes como um peso grande, um fogo em seus ossos que ele não conseguia segurar. Esses homens não eram escolhidos por falarem bem, por sua posição social ou por sua educação religiosa. Amós era um pastor de ovelhas e cultivador de figos do sul. Miqueias era um homem do campo. E Oséias, como vamos ver, era um cidadão comum do próprio reino do norte. Eles eram chamados do meio do povo para falar ao povo. Sua autoridade não vinha de um seminário ou de uma indicação do rei, mas de uma declaração simples e forte. Assim diz o Senhor. A mensagem profética geralmente seguia um padrão de 3 partes. Primeiro, a acusação. O profeta mostrava os pecados da nação com detalhes claros e duros, mostrando como eles tinham desobedecido aos mandamentos da lei de Deus, a Torá, que era a constituição de sua aliança. Segundo, o anúncio do julgamento. Por causa de sua desobediência contínua e sem arrependimento, o profeta anunciava as consequências que não podiam ser evitadas. Essas consequências, chamadas de maldições da aliança, incluíam seca, fome, doenças, derrota na guerra e, por fim, o exílio da terra prometida. Terceiro, a promessa de esperança. Mesmo no meio das profecias mais sombrias de destruição, quase sempre havia um pouco de luz, uma promessa de que Deus não abandonaria seu povo para sempre. Depois do julgamento e do exílio, um grupo restante seria purificado e restaurado, e essa aliança seria renovada. Era uma mensagem de confronto, mas que tinha suas raízes no amor. Era o chamado de um pai para um filho desobediente, o apelo de um marido para uma esposa infiel. Mas para o povo de Israel na época de Oséias, que estava mergulhado em sua autoconfiança e em seus prazeres, a voz do profeta era um som que incomodava, um barulho indesejado que atrapalhava sua festa. Eles não queriam ser confrontados com a sua própria feiura, e por isso os profetas eram frequentemente odiados, ridicularizados, perseguidos e às vezes mortos. Ser chamado para ser profeta de Deus em Israel não era um convite para ser popular, mas um chamado para o sofrimento. É neste mundo, cheio de vida e doente, rico e corrupto, que encontramos Oséias, filho de Beeri. As Escrituras nos dão poucos detalhes sobre sua vida pessoal antes de seu chamado. Diferente de Amós, que era um estrangeiro do sul, Oséias era nascido no reino do norte. Ele não olhava para a corrupção de Israel de longe. Ele vivia nela. Ele andava pelas mesmas ruas onde a justiça era vendida, via as mesmas procissões para ídolos subindo as colinas, ouvia as mesmas canções de bêbados vindo dos palácios da elite. Ele fazia parte daquele povo, e sua dor era a dor de um homem que vê sua própria família se destruir. Seu nome, Hoshea, significa salvação, um nome cheio de uma ironia dolorosa e ao mesmo tempo de uma esperança profética. Podemos imaginá-lo como um homem de espírito sensível e coração que observa, alguém que, mesmo antes do chamado oficial de Deus, já sentia um grande incômodo com os caminhos de sua nação. Talvez ele passasse horas em oração, lamentando a falta de fidelidade de seu povo, perguntando a Deus por quanto tempo ele ficaria em silêncio. Ele via a religião de seus vizinhos, uma aparência vazia de rituais, e sentia a falta da verdadeira presença de Deus. Ele via a injustiça e a opressão, e seu coração queimava com uma revolta santa. Ele era um homem cuja alma estava em sintonia com a frequência do coração de Deus, e por isso ele sentia a dor de Deus. E então, um dia, o peso que ele carregava em seu coração se tornou uma voz clara e que não podia ser confundida. Deus não falou com ele do meio de um redemoinho ou de um arbusto em chamas. A palavra do Senhor veio a Oséias de uma forma terrivelmente pessoal e chocante. Não era um chamado para uma viagem a uma terra distante ou para um confronto no palácio do rei. Era um chamado para transformar sua própria casa, sua própria cama, sua própria vida em uma mensagem viva. O chamado de Oséias é talvez o mais incomum e perturbador de toda a Bíblia. A primeira coisa que o Senhor lhe disse não foi: vá e profetize ao meu povo.
mas algo que teria feito qualquer homem de bem se afastar com horror. Vá, disse Deus, case-se com uma mulher de prostituições e tenha com ela filhos de prostituições. Vamos parar e sentir o peso dessa ordem. Deus estava mandando que seu porta-voz, o homem que deveria representar sua santidade, se casasse com uma mulher de má reputação, uma mulher que era conhecida por sua infidelidade. A palavra hebraica usada, zenunim, pode significar tanto a prostituição literal quanto a promiscuidade e a infidelidade sexual. Em qualquer um dos casos, era um ato que traria vergonha e desonra a Oséias. Em uma sociedade onde a pureza da família e a honra do nome eram muito importantes, casar-se com uma mulher assim era um suicídio social. Seus amigos o abandonariam, seus vizinhos zombariam dele, e qualquer mensagem que ele tentasse pregar seria recebida com desprezo. Quem é você para nos falar de fidelidade a Deus quando sua própria casa é um ninho de adultério? Por que Deus pediria algo tão extremo, tão aparentemente contrário ao seu próprio caráter? Porque a teologia em Israel tinha se tornado muito abstrata, as palavras tinham perdido seu significado. O povo falava sobre a aliança, mas não sentia o peso da traição. Eles ouviam sobre o amor de Deus, mas o tratavam como algo certo e sem valor. Deus precisava de um jeito de quebrar a proteção de indiferença deles, de fazê-los sentir na pele a realidade de seu pecado. E o jeito que ele escolheu foi transformar a vida de seu profundo teatro vivo, algo mais íntimo da existência. Cada vez que sua esposa o traísse, cada vez que ele sentisse a pontada da humilhação e da rejeição, ele teria uma pequena noção do que Deus sentia todos os dias ao ver seu povo, Israel, correndo atrás de outros deuses. O casamento de Oséias não seria apenas um casamento, seria um ote, um sinal profético. Sua família não seria apenas uma família, seria um sermão vivo. Os nomes de seus filhos, como veremos, seriam manchetes proféticas, anunciando o julgamento que estava por vir. Deus estava dizendo a Oséias: eu quero que você sinta na sua pele, no seu coração, o que eu sinto. Quero que sua dor se torne um megafone para a minha. Quero que, quando as pessoas olharem para a sua vida arruinada, elas vejam um retrato da minha relação com este povo. Esse chamado revela algo profundo sobre Deus. Ele não é um ser distante e sem emoção, um motor parado que observa o universo de longe. Ele é um Deus que ama com uma paixão avassaladora, um Deus que se permite ser vulnerável, um Deus cujo coração pode ser partido. A infidelidade de Israel não era uma ofensa a um código de leis sem sentimentos, era uma traição a um relacionamento de amor profundo. E para que Israel e nós pudéssemos começar a entender a profundidade desse amor traído, Oséias foi chamado a caminhar por um vale de sofrimento pessoal que poucos homens conseguiriam suportar. Ele foi chamado para amar quem não era amável, para se comprometer com quem não era fiel, para representar a graça chocante de um Deus cujo amor se recusa a desistir, mesmo diante da mais amarga traição. A jornada de Oséias estava apenas começando. Ele tinha recebido a ordem mais difícil de sua vida, uma ordem que testaria sua fé, sua sanidade e sua capacidade de amar até o limite. E sua obediência a essa ordem daria início a uma das histórias mais tocantes e poderosas de toda a Escritura. Uma história que nos mostra que, não importa o quão longe possamos nos desviar, o coração de Deus continua a nos procurar, com um amor que está disposto a pagar o preço mais alto para nos ter de volta. A obediência de Oséias não foi uma aceitação sem reação, mas um passo de fé dado sobre um precipício. A ordem divina ecoava em sua alma, não como uma sugestão, mas como uma ordem que mudaria completamente sua existência. Vá, case-se com uma mulher de prostituições. Ele não recebeu um mapa, um nome específico ou um guia para a tarefa mais dolorosa de sua vida. Ele recebeu apenas a direção e a certeza de que seu coração partido se tornaria um lugar de pregação. E assim, Oséias foi. Ele andou pelas ruas de sua cidade, talvez em Samaria, talvez em outro lugar do Reino do Norte, mas agora ele as via com outros olhos. Cada esquina onde corpos eram negociados, cada olhar cheio de desejo que era trocado, cada risada vazia que vinha de uma taverna, tudo isso não era mais apenas o barulho de fundo de uma sociedade em decadência. Era o campo de sua missão. Ele não procurava uma noiva no sentido comum. Ele não procurava virtude, pureza ou uma companheira para construir um lar tranquilo. Ele procurava a representação da infidelidade de Israel. E ele a achou. O nome dela era Gomer, filha de Diblaim. As Escrituras não nos dão sua história de vida, não detalham as situações que a levaram a essa vida. Teria sido a pobreza, uma tragédia na família, um espírito rebelde ou uma mistura de tudo isso? Não sabemos, mas o que sabemos é que sua reputação vinha antes dela.
Gomer não era uma mulher de segredos. Sua vida era uma história contada em fofocas maldosas nas feiras e em olhares de desprezo das mulheres mais respeitadas. Ela era um símbolo de transgressão, uma mulher cujos sentimentos eram mercadorias, cujo corpo era um caminho para a sobrevivência ou para o prazer de momento, mas não um lugar sagrado de aliança. Podemos imaginar o momento em que Oséias se aproximou dela. Talvez ela estivesse no mercado, ou perto do portão da cidade, um lugar de encontros e negócios. Ela o teria visto chegar, um homem de aparência séria, cujos olhos não tinham o desejo predador a que ela estava acostumada, mas uma estranha e confusa mistura de dor e propósito. Quando ele falou, sua proposta deve ter parecido loucura. Ele lhe ofereceu dinheiro por uma noite. Ele ofereceu seu nome para uma vida inteira. Ele não pediu seu corpo em troca de moedas, ele pediu sua mão em casamento. O choque no rosto dela deve ter sido enorme, seguido talvez por desconfiança. Que tipo de homem? Um homem que parecia temer a Deus buscaria de propósito a desonra de se unir a ela. Seria uma armadilha? Uma piada cruel? A notícia do noivado deve ter se espalhado pela cidade como fogo. O profeta Oséias, o homem que falava sobre a santidade de Deus, ia se casar com Gomer. O escândalo era gigantesco. Para a mentalidade da época, a honra de um homem estava diretamente ligada à pureza de sua esposa. Ao se casar com Gomer, Oséias estava voluntariamente se cobrindo de vergonha. Ele estava abrindo a porta de sua casa para o desprezo da comunidade. Cada passo que ele dava era agora acompanhado por sussurros. Ele se tornou um espetáculo, uma coisa estranha, um tolo aos olhos do mundo. E era exatamente esse o objetivo. A reação da sociedade ao casamento de Oséias era um pequeno exemplo da reação de Israel à mensagem de Deus. Assim como as pessoas achavam absurdo que um homem santo se unisse a uma mulher impura, a nação de Israel achava absurdo que um Deus santo insistisse em manter uma aliança com um povo tão profano e idólatra. Eles não entendiam a natureza radical, escandalosa e aparentemente sem lógica do amor de Deus. A obediência de Oséias o forçou a viver esse escândalo em sua própria pele, a sentir o peso do julgamento humano para que pudesse entender a profundidade da graça divina. O dia do casamento não deve ter sido uma celebração alegre. Não haveria as canções felizes, as danças e a comunidade reunida para abençoar a união, como era o costume. Em vez disso, teria sido um evento triste e constrangedor, marcado pela falta dos líderes da cidade e pelo olhar curioso e julgador dos poucos que foram. Quando Oséias pegou a mão de Gomer e fez seus votos, ele não estava apenas se comprometendo com uma mulher. Ele estava selando sua identidade como um sinal profético vivo. Para Gomer, a experiência deve ter sido surreal. Pela primeira vez em muito tempo, talvez pela primeira vez na vida, um homem a olhava não como um objeto para ser usado, mas como uma pessoa para ser sua esposa. Ele lhe ofereceu um lar, proteção e um novo começo. E nos primeiros dias ou meses, talvez houvesse uma pequena esperança. Talvez Oséias, em sua obediência a Deus, tenha tentado amá-la com uma delicadeza e uma paciência que ela nunca tinha conhecido. Ele não era um marido comum. Seu amor era misturado com a dor de sua missão, mas ainda era amor. Ele lhe deu roupas novas, comida na mesa e um teto seguro sobre sua cabeça. Ele a tratou não como Gomer, a prostituta, mas como Gomer, sua esposa. Ele estava vivendo, em sua própria casa, a história do Êxodo. Assim como Deus tirou Israel da escravidão humilhante do Egito, limpou-a, vestiu-a e se casou com ela no deserto, Oséias tirou Gomer da escravidão de sua própria vida e a colocou na posição de esposa. E por um tempo, talvez Gomer tenha correspondido a esse amor. Talvez a bondade dele a tenha tocado e ela tenha tentado se acalmar, se adaptar a essa nova vida de cuidar da casa e de fidelidade. Talvez ela tenha se admirado com a segurança e a estabilidade que agora tinha. A Bíblia não conta esses detalhes, mas a natureza humana nos permite imaginar essa frágil tentativa de normalidade, essa lua de mel com dúvidas, construída sobre uma base tão improvável. Era só a imagem de Israel em seus primeiros dias na Terra Prometida, aproveitando a paz e a fartura que Deus lhe dera, vivendo, mesmo que por pouco tempo, com relativa fidelidade à aliança. Mas a semente da infidelidade, tanto em Gomer quanto em Israel, estava apenas adormecida, não morta. A aparente normalidade foi quebrada com a primeira gravidez. A chegada de um filho deveria ser um momento de pura alegria, a confirmação da união e a promessa de um futuro. Mas na casa de Oséias, até mesmo o nascimento de uma criança se tornou um ato profético, uma mensagem de julgamento. Quando Gomer deu à luz um menino, Deus falou novamente a Oséias, não com palavras de bênção, mas com uma ordem sombria. Dê a ele o nome de Jezreel. Para os ouvidos de um israelita daquela época, esse nome era chocante e assustador. Jezreel era mais do que um nome, era uma cena de crime. Era o nome de um vale fértil no norte de Israel,
mas também era o local de um dos massacres mais sangrentos da história da nação. Um século antes, um rei chamado Acabe e sua esposa Jezabel tinham mergulhado Israel na mais profunda adoração a Baal. Deus levantou um comandante do exército chamado Jeú para executar seu julgamento. E foi no vale de Jezreel que Jeú matou toda a família de Acabe, em um banho de sangue de uma brutalidade chocante. Embora Jeú estivesse, a princípio, cumprindo uma ordem divina, seus motivos eram misturados, e sua violência foi exagerada e para sua própria promoção. Ele acabou com o culto a Baal, mas manteve os bezerros de ouro de Jeroboão. Agora, a dinastia que governava em Israel era a de Jeú, e Jeroboão II era seu descendente. Ao nomear seu primeiro filho de Jezreel, Oséias estava entregando uma mensagem explosiva diretamente ao palácio real. Deus estava dizendo: o sangue derramado em Jezreel, que um dia foi um ato de julgamento, agora pede por julgamento contra a própria família de Jeú. Eu vou quebrar o arco de Israel no vale de Jezreel. O arco era um símbolo do poder militar. Deus estava anunciando que a força militar em que Israel tanto confiava seria destruída naquele mesmo lugar. O filho de Oséias, o fruto de seu casamento escandaloso, se tornou um relógio em contagem regressiva para a destruição da nação. Imagine a cena. Oséias segurando seu filho recém-nascido. Ele olha para o rosto inocente do bebê, mas quando diz seu nome, Jezreel, a palavra tem o gosto de cinzas e sangue. Cada vez que ele chamasse seu filho para o jantar, cada vez que Gomer o embalasse para dormir, o nome Jezreel ecoaria pela casa, um lembrete constante da espada que estava sobre a nação. O ato mais íntimo de um casal, dar um nome a seu filho, foi transformado em um protesto político e espiritual. A mensagem era clara. O pecado tem consequências que duram por gerações, e o julgamento de Deus, mesmo que demore, é certo. O nascimento de Jezreel parece ter sido um ponto de mudança na relação. A esperança frágil dos primeiros dias começou a desaparecer. Talvez a realidade da vida com o profeta, um homem cujo mundo era consumido por Deus e pelo destino sombrio da nação, tenha se tornado... Talvez o nome de seu filho, um nome de mau presságio, tenha lançado uma sombra sobre o lar. Ou talvez, e mais provavelmente, a vida antiga, com sua falsa liberdade, sua agitação e a atenção de muitos homens, começou a chamá-la de volta. O coração de Gomer era um espelho do coração de Israel. Assim como Israel se cansou da fidelidade a um único Deus e sentiu a atração sedutora dos rituais de Baal, Gomer começou a se sentir inquieta na fidelidade a um único homem. A traição provavelmente não aconteceu de uma vez só. Começou com um olhar demorado, uma conversa secreta, uma ausência não explicada. Para Oséias, deve ter sido uma agonia lenta. Primeiro, a semente da suspeita que ele tentou tirar de sua mente, dizendo a si mesmo que era apenas sua imaginação, fruto da reputação passada dela. Depois, os boatos, as palavras venenosas sussurradas por vizinhos que talvez sentissem uma satisfação cruel em ver o profeta humilhado. E, finalmente, a prova inegável. A descoberta de um presente de outro homem, o cheiro de um perfume estranho em suas roupas, ou a visão dela rindo com outro amante. Cada descoberta era uma faca girando em seu peito. A dor da traição é uma das mais profundas que um ser humano pode sentir. Não é apenas a perda de confiança, é a destruição de uma realidade compartilhada. O passado se torna uma mentira, o presente é um tormento e o futuro é um vazio. Oséias agora vivia nesse tormento. Ele olhava para a mulher a quem tinha oferecido seu nome e seu lar, e via uma estranha. Ele se deitava à noite em sua cama, e o espaço ao seu lado era frio e vazio, ou pior, assombrado pela presença fantasma de seus rivais. Ele tinha se tornado o que todo homem temia ser, o marido traído, o tolo, o motivo de piada da cidade. E em cada pontada de sua dor, Deus sussurrava em seu espírito: agora você entende, Oséias. Agora você sente uma pequena parte da minha dor. Esta humilhação que queima em seu rosto é a humilhação que eu sinto quando meu povo ergue altares para Baal. Esta cama vazia é o meu santuário profanado. Este coração partido é o meu coração. A infidelidade de Gomer não era apenas um pecado contra Oséias. Era a continuação do sermão. Ela estava agindo exatamente como Israel. O povo de Israel olhava para a prosperidade que Deus lhes dera. A chuva, o grão, o vinho, a lã, e dizia: meus amantes, os Baalins, me deram isso. Eles não reconheciam a mão do verdadeiro marido, o provedor fiel. Da mesma forma, Gomer, vivendo na casa que Oséias lhe dera, comendo a comida que ele provia, provavelmente aceitava presentes de seus amantes e lhes dava o crédito por seu sustento. Ela desprezou o amor constante e fiel em troca das migalhas de atenção passageira e luxos baratos de outros. A queda continuou. Gomer engravidou novamente.
Mas desta vez, o clima na casa de Oséias era ainda mais pesado, envenenado pela desconfiança. Quando ela deu à luz uma menina, a paternidade da criança era no mínimo duvidosa. O texto bíblico é sutil, mas poderoso. Ao falar do nascimento de Jezreel, diz: ela concebeu e deu-lhe um filho. Mas ao falar desta menina, diz: ela concebeu novamente e deu à luz uma filha. A menção a Oséias como pai está visivelmente ausente. A dúvida que deve ter torturado a alma de Oséias se tornou parte da mensagem profética. E o nome que Deus ordenou para esta criança foi ainda mais devastador que o primeiro. Dele, o nome de Lo-Ruama. Em hebraico, significa não amada, ou, mais precisamente, aquela que não recebeu misericórdia. Se Jezreel foi um ataque à monarquia, Lo-Ruama foi um golpe no coração da identidade de Israel como povo da aliança. A palavra hebraica para misericórdia ou amor compassivo é Rahamim, que vem da mesma raiz da palavra para útero, Reshem. É o amor instintivo, terno e protetor de uma mãe por seu filho. Era esse tipo de amor que Deus havia demonstrado a Israel, tirando-os do ventre da escravidão. Agora, Deus estava declarando, através do nome de uma criança talvez ilegítima, que ele estava retirando essa compaixão. Não mais terei misericórdia da casa de Israel, disse o Senhor, para que lhes perdoe de forma alguma. Imagine o peso de criar uma filha com esse nome. Cada vez que Oséias olhasse para ela, veria não apenas a traição de sua esposa, mas também o rosto de uma nação rejeitada, uma nação da qual Deus havia retirado seu amor protetor. Cada vez que alguém perguntasse o nome da menina, a resposta seria um sermão de uma única palavra: não amada. A família de Oséias estava se tornando uma coleção de feridas que andavam, cada membro um símbolo de uma parte diferente do relacionamento quebrado entre Deus e seu povo. O pai representava o marido divino fiel e de coração partido. A mãe representava a noiva adúltera e idólatra. O primeiro filho representava o julgamento político e militar que estava por vir. E a primeira filha representava a remoção da intimidade e da misericórdia da aliança. Mas a tragédia ainda não tinha chegado ao seu ponto mais baixo. A queda de Gomer continuou, e ela se afastou cada vez mais de Oséias e de seu lar. Após parar de amamentar Lo-Ruama, ela concebeu e deu à luz outro filho, um menino. E desta vez, a declaração divina foi a mais final e terrível de todas. Dele o nome de Lo-Ami. 3 palavras hebraicas que formavam uma sentença de divórcio cósmico. Não meu povo. A própria essência da aliança do Sinai era a declaração de Deus. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Era a certidão de casamento, a base da identidade de Israel. Agora, através do nome do terceiro filho de Gomer, um filho que quase certamente não era de Oséias, Deus estava rasgando esse documento. Vós não sois meu povo e eu não serei vosso Deus. Era a negação total, a rejeição completa. O relacionamento estava, para todos os fins, acabado. A aliança tinha sido tão completamente quebrada por Israel que Deus estava formalmente se distanciando deles. A família de Oséias estava agora completa e era um retrato perfeito da desolação. Um pai de coração partido, uma mãe ausente e infiel, e 3 filhos cujos nomes formavam uma única e terrível profecia. Deus vai espalhar Jezreel, o seu juízo, porque ele não terá mais misericórdia, Lo-Ruama, de vocês. Vocês não são mais o meu povo, Lo-Ami. Em algum momento durante ou após o nascimento de Lo-Ami, Gomer fez a escolha final. Ela abandonou Oséias e seus filhos completamente. Ela deixou o lar seguro, o marido fiel, e mergulhou de cabeça na vida que a chamava, uma vida de múltiplos amantes, de promiscuidade e, eventualmente, como veremos, de escravidão. A partida dela deve ter sido o golpe final para Oséias. A casa, que já era um lugar de tensão e tristeza, agora se tornou um túmulo de memórias dolorosas, ecoando com o silêncio de sua ausência. Oséias ficou sozinho para criar 3 filhos, 3 lembretes vivos de sua vergonha e do juízo de Deus. Como ele explicou a eles o significado de seus nomes, como ele respondeu quando Jezreel perguntou por que sua mãe não estava mais lá, como ele olhou nos olhos de Lo-Ruama e Lo-Ami, crianças marcadas desde o nascimento pela infidelidade de sua mãe e pela rejeição de Deus? A solidão de Oséias deve ter sido esmagadora. Ele era um homem isolado, não apenas de sua esposa, mas de sua comunidade, que o via como um excluído. E, em certo sentido, ele estava isolado até mesmo de Deus, não por pecado, mas por ser o canal de uma mensagem tão dura. Ele era o homem que teve que viver a morte de um relacionamento para que pudesse anunciá-la. Ele sentou-se em sua casa vazia, o coração em pedaços, cercado pelos frutos de um casamento que era tanto uma tragédia pessoal quanto uma teologia viva. Ele havia obedecido a Deus. Ele havia se casado com uma mulher infiel.
Ele havia nomeado seus filhos com nomes de desastre. Ele havia suportado a humilhação pública e a agonia privada. E o resultado foi o abandono completo. Gomer se foi, perdida em algum lugar no mundo sórdido de seus amantes. E Israel, a nação que ela representava, continuava sua dança cega em direção à beira do precipício, ignorando completamente o sermão vivo que se desenrolava na vida do profeta. A dor de Oséias era o eco da dor de Deus, uma dor que não nasce do ódio, mas do amor traído. Era o lamento de um marido que se senta sozinho à mesa do jantar, olhando para o lugar vazio de sua esposa, lembrando-se das promessas quebradas e perguntando como o amor pôde dar tão terrivelmente errado. Esta era a condição, a escuridão absoluta do relacionamento. A esposa havia partido, a aliança estava quebrada e as crianças do juízo eram a única herança que restava. Parecia o fim, um fim amargo e sem esperança. Mas com Deus e com o profeta que foi chamado para espelhar seu coração, o fim de um capítulo de dor excruciante era apenas o começo para o ato mais chocante e redentor de todos. Um ato que ninguém poderia prever e que demonstraria que o amor de Deus, assim como o de seu profeta sofredor, era muito mais teimoso do que o pecado. O silêncio que tomou conta da casa de Oséias após a partida de Gomer não era um silêncio de paz, mas o silêncio pesado e vazio que acontece depois de uma grande tragédia. Era o silêncio de um campo de batalha depois do massacre, o silêncio de uma tumba. Os dias se arrastavam, marcados pelo choro ocasional das crianças e pelo peso da missão que agora parecia ter chegado ao seu final trágico e inevitável. Oséias se movia pela casa como um fantasma, cuidando de seus filhos, cujos próprios nomes eram um sermão constante de julgamento. Ele olhava para Jezreel, seu filho mais velho, e via a espada do juízo divino sobre a nação. Ele olhava para a pequena Loruama, e seu coração se partia ao pensar em um povo que não conheceria mais a misericórdia de Deus. E ele olhava para o mais novo, Lo-Ami, e via o divórcio final, a aliança rasgada, a identidade de um povo apagada. Sua família era a prova viva da sentença de Deus contra Israel. A mensagem tinha sido entregue da forma mais brutal e profunda possível. E agora, o que restava? Apenas esperar que a sentença fosse cumprida, que a nação colhesse os frutos amargos de sua prostituição espiritual. O profeta tinha se tornado sua própria profecia. Ele era agora um homem abandonado por sua esposa, assim como Deus era um marido abandonado por seu povo. A semelhança era perfeita e terrivelmente dolorosa. Para Oséias, o homem, a ferida era recente e pessoal. Para Oséias, o profeta, a clareza da mensagem era inegável. A história parecia ter chegado ao fim, mas a história de Deus nunca termina no ponto da lógica humana, nem mesmo no ponto da justiça que dá o troco. A história de Deus sempre se dobra, de maneiras inesperadas e incompreensíveis, em direção a um futuro de redenção. E enquanto Oséias vivia seu luto, o próximo capítulo de sua parábola viva estava sendo escrito, não em sua casa, mas na vida decadente de Gomer. Longe da proteção, mesmo que dolorosa, do lar de Oséias, Gomer mergulhou de cabeça na vida que havia escolhido. No começo deve ter parecido uma libertação. Ela estava livre das amarras de um casamento, livre do olhar sombrio de um marido profeta, livre para buscar os prazeres e as promessas de seus amantes. Israel, em sua adoração a ídolos, sentia a mesma coisa. Parecia muito mais libertador adorar Baal, um deus de festas e fertilidade, do que servir a Yahweh, um deus de mandamentos e fidelidade exclusiva. Gomer, como Israel, acreditava que seus amantes eram a fonte de seu sustento e alegria. Eles lhe davam joias, roupas finas, vinho e festas. Eram promessas de uma vida sem consequências, de um prazer sem compromisso. Mas a economia da luxúria é cruel e instável. Os dias de vinho e risos fáceis começaram a ficar mais curtos, e os períodos de solidão e desespero mais longos. Os amantes que antes a cobriam de presentes e elogios começaram a se cansar dela. A novidade passou. Sua beleza, talvez marcada pelas dificuldades e pelos partos, começou a desaparecer. Os homens que a procuravam não a viam como uma pessoa, mas como um objeto para satisfazer um desejo momentâneo. E quando o desejo passava, ela era descartada. Ela se viu passando de um homem para outro, cada vez descendo um degrau na escala social e econômica. A liberdade que ela pensava ter encontrado se revelou a mais brutal das armadilhas. Ela estava mais escravizada do que nunca, não a um marido, mas a 1000 vontades. A necessidade de agradar, de se vender, de encontrar o próximo homem que a sustentaria por mais um dia, mais uma semana. Assim como Israel, que correu atrás de alianças com o Egito e a Síria, acreditando que esses amantes políticos garantiriam sua segurança e prosperidade. Mas essas nações nem eram amantes, eram impérios predadores.
Eles exigiam impostos pesados, esgotavam os recursos de Israel e, no final, se voltariam contra ela para devorá-la. A busca de Gomer por amor e segurança fora do pacto do casamento a levou à ruína. Ela acumulou dívidas. Os presentes que recebera não eram suficientes para cobrir os custos de sua vida. Ela provavelmente teve que vender o pouco que tinha. As joias se foram. As roupas finas foram trocadas por trapos. Ela se tornou uma figura irreconhecível, uma sombra da mulher que um dia fora. E, finalmente, o fundo do poço chegou. A endividada, abandonada por todos os seus amantes, sem ter para onde ir, ela se viu na mais humilhante das situações para uma pessoa livre na antiguidade. Ela foi colocada à venda. Talvez um credor a tenha tomado como pagamento de uma dívida. Talvez ela mesma tenha se vendido para não morrer de fome. O resultado foi o mesmo. Gomer, a esposa de um profeta de Deus, agora estava de pé em um mercado de escravos, despida de sua dignidade, de seu nome, de sua humanidade. Ela era uma peça de mercadoria, esperando que alguém a comprasse por um punhado de moedas. Sua jornada, que começara com um ato de infidelidade, terminara em escravidão total. E nesta imagem de degradação absoluta, a parábola atingiu sua perfeição sombria. Israel, em sua busca por liberdade idólatra, estava no caminho do mesmo destino. O exílio, o mercado de escravos da Babilônia, onde a nação outrora orgulhosa seria vendida e humilhada. Foi nesse ponto, no ponto mais baixo da jornada de Gomer, que Deus falou novamente com Oséias. O profeta estava em sua casa, vivendo as consequências da profecia, quando a voz divina quebrou seu luto. E a ordem foi, se possível, ainda mais chocante do que a primeira. Não foi, eu te avisei, nem agora você vê a justiça do meu juízo. Foi algo que desafiava toda a lógica, toda a honra e todo o bom senso. O Senhor me disse, escreve Oséias, vá, ame novamente uma mulher, amada por seu amigo, mas adúltera. A tradução literal é poderosa. Deus não disse, vá e compre sua esposa de volta. Ele disse, vá e ame-a novamente. O ponto de partida não era a negociação, mas a emoção, a decisão do coração. E a descrição que Deus usa é devastadora. Amada por seu amigo, ou outro, e adúltera. Deus não ignora a realidade do pecado dela. Ele o nomeia. Ela ainda é uma adúltera, seu coração ainda pertence a outros. E mesmo assim, a ordem é para amá-la. Era um convite para o absurdo, um chamado para a graça irracional. Imagine a confusão na alma de Oséias. Ele teria todo o direito de recusar. Pela lei de Moisés, um homem cuja esposa cometesse adultério era não apenas permitido, mas muitas vezes encorajado a se divorciar dela. A lei até previa a pena de morte para o adultério. Oséias tinha toda a justificativa legal, social e emocional para deixar Gomer em seu destino merecido. Deixá-la ser vendida a um estranho, deixá-la colher o que plantou. Isso seria justiça. Mas Deus não estava chamando Oséias para ser um agente da justiça. Ele o estava chamando para ser um agente da redenção. Ele estava pedindo a Oséias que fizesse pela sua esposa o que ele mesmo estava prestes a fazer pelo seu povo. Que ignorasse a ofensa, absorvesse a vergonha e iniciasse o ato de restauração. Não porque a esposa merecesse, mas porque o amor do marido exigia. E mais uma vez, em um ato de fé que mal podemos compreender, Oséias obedeceu. Ele se levantou, deixou sua casa e seus filhos e foi em direção ao lugar mais humilhante da cidade, o mercado de escravos. A cena no mercado de escravos deve ter sido um espetáculo de miséria humana. O sol forte da Palestina batendo na poeira, levantando um cheiro de suor, medo e desespero. Homens e mulheres, capturados em guerra ou vendidos por dívidas, estavam em exibição como gado. Compradores em potencial passavam, inspecionando dentes, músculos, procurando por sinais de doença ou rebeldia. O leiloeiro gritava as qualidades de sua mercadoria com uma indiferença cruel. E em algum lugar no meio daquela multidão de almas quebradas estava Gomer. Ela estaria de pé em uma plataforma, talvez, com a cabeça baixa, os cabelos emaranhados, o corpo magro pela fome, os olhos vazios, desprovidos de esperança. Ela era um número, um objeto a ser avaliado. O que se passava pela mente de Gomer naquele momento? Arrependimento? Desespero? Aceitação? Ela provavelmente esperava ser comprada por um fazendeiro para trabalhar nos campos até que suas forças se esgotassem, ou por um homem rico que a usaria como concubina. Seu futuro era uma tela em branco pintada com as cores do abuso e do esquecimento. Então, em meio aos gritos do leilão e às conversas dos mercadores, uma figura familiar atravessou a multidão. Oséias. Sua presença ali era uma anormalidade. O que o marido traído estava fazendo no leilão de sua esposa adúltera? A multidão deve ter se calado, os cochichos se espalhando. É ele, o profeta, o marido de Gomer.
Eles esperavam um confronto, talvez um ato de vingança pública, uma denúncia final. Gomer deve ter erguido os olhos e o visto. Seu coração deve ter parado. A vergonha que ela sentia deve ter se multiplicado por 1000. Ser vista assim, naquele estado, pelo homem a quem ela havia traído e abandonado. Era o auge da humilhação. Ela deve ter desejado que o chão se abrisse e a engolisse. Mas Oséias não a olhou com ódio ou desprezo. Seu olhar, podemos imaginar, era de uma tristeza profunda, de uma determinação firme. Ele não se dirigiu a ela. Ele se dirigiu ao leiloeiro. Ele entrou no leilão. Ele começou a dar lances por sua própria esposa. O ato de Oséias era profundamente contrário à cultura e simbólico. Ele não estava ali para exigir seus direitos. Legalmente, ela o havia abandonado. Ele não lhe devia nada. Ele estava ali para redimir, para comprar de volta. A palavra hebraica para redenção, ga'al, carrega a ideia de um parente próximo que intervém para resgatar um membro da família da escravidão ou da perda de sua terra. Oséias estava agindo como o parente redentor de sua própria esposa infiel. E o preço que ele pagou é registrado com uma precisão impressionante, pois cada detalhe é parte da profecia. Comprei-a para mim por 15 ciclos de prata e 1 homer e meio de cevada. Vamos analisar esse preço. 15 ciclos de prata. De acordo com a lei de Moisés, em Êxodo 21, o preço de compensação por um escravo que fosse morto por um boi era de 30 ciclos de prata. Oséias pagou metade do preço de um escravo. E o restante ele não pagou em prata, a moeda de reis e comerciantes, mas em cevada, o grão dos pobres, o alimento de animais. O preço total era uma miséria, um preço de pechincha. O que isso significava? Significava que Gomer, em seu estado de pecado e ruína, não tinha valor algum aos olhos do mundo. Ela estava sendo vendida por quase nada. O preço não refletia o valor dela, mas sua total falta de valor. E aqui está a beleza terrível da parábola. Oséias não a comprou, porque ela era um bom investimento. Ele não a comprou porque viu nela um grande potencial. Ele a comprou simplesmente porque ela era sua, porque ele a amava, e seu amor o obrigou a pagar o preço, por mais humilhante que fosse para ele. Este é um retrato impressionante do amor redentor de Deus. Deus não nos redime porque somos valiosos. Em nosso pecado, somos como Gomer no mercado de escravos, falidos, manchados e sem valor aos olhos do universo. Deus nos redime porque Ele nos ama. Seu amor nos atribui valor. Ele paga o preço não baseado em nosso mérito, mas em sua graça. O preço que Oséias pagou, uma mistura de prata e grãos de pobre, era um reflexo da condição de Gomer, mas o ato de pagar era um reflexo do caráter de Oséias. Quando o martelo do leiloeiro bateu e a transação foi concluída, um silêncio chocado deve ter caído sobre a multidão. O profeta havia comprado de volta sua esposa prostituta. Ele havia pago por aquilo que já era seu por direito, mas que havia se perdido. Ele a cobriu com um manto, talvez, e a conduziu para fora daquele lugar de degradação. A caminhada de volta para casa deve ter sido a mais longa e silenciosa de suas vidas. O que se pode dizer em um momento como aquele? Gomer, caminhando ao lado de Oséias, não como sua esposa orgulhosa, mas como sua escrava recém-comprada, deve ter estado imersa em um mar de vergonha, confusão e talvez um minúsculo e trêmulo broto de gratidão. Ela esperava punição e recebeu redenção. Ela esperava desprezo e recebeu um ato de amor inexplicável. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava. Ele a levaria para casa para ser sua serva? Para humilhá-la diariamente como um lembrete de sua traição? A mente dela deve ter girado com as possibilidades, cada uma mais assustadora que a outra. Mas o plano de Oséias, que era o plano de Deus, não era sobre vingança. Era sobre restauração. E a restauração não poderia acontecer da noite para o dia. A ferida era profunda demais, a traição enraizada demais. Ao chegarem em casa, Oséias não a levou para o quarto de dormir. Ele não restaurou imediatamente a intimidade do casamento. Em vez disso, ele estabeleceu os termos de um novo tipo de aliança, um período de purificação e disciplina. Suas palavras para ela foram: "Você ficará comigo por muitos dias. Não se prostituirá, nem pertencerá a outro homem. E eu também me dedicarei a você." Esta declaração é a chave para entender o próximo passo do plano de Deus para Israel. Vamos analisar esses termos. Primeiro, você ficará comigo por muitos dias. Ele a trouxe de volta para sua presença, para sua casa. O ato de redenção a trouxe para perto novamente. Mas, segundo, não se prostituirá, nem pertencerá a outro homem. Haveria um longo período de separação de seus antigos caminhos. Ela precisava ser desintoxicada de sua antiga vida, desmamar de sua dependência de outros amantes. Ela precisava reaprender o que significava pertencer a um só homem. Terceiro, e o mais surpreendente, e eu também me dedicarei a você.
Ou, não terei relações com você. Oséias também entraria nesse período de abstinência. Ele não a usaria para sua própria gratificação. Ele esperaria. Ele participaria da disciplina dela. Seria um tempo de espera, um tempo de cura, um tempo de redescoberta da fidelidade antes que a intimidade pudesse ser restaurada. E aqui, a profecia viva se torna cristalina. Oséias explica o simbolismo diretamente. Pois os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna sagrada, sem éfode e sem terafins. O período de disciplina de Gomer era uma imagem do exílio babilônico. Assim como Gomer foi tirada de seus amantes, mas não imediatamente restaurada à intimidade total, Israel seria tirado da terra prometida. No exílio, eles ficariam sem rei, sem príncipe. Sua estrutura política seria desmantelada. Eles ficariam sem sacrifício, sem coluna sagrada. Sua religião oficial e idólatra seria interrompida. Eles não poderiam mais correr para os altares de Baal ou para os bezerros de ouro. O exílio seria um tempo de desintoxicação espiritual forçada. Seria um período de silêncio, de espera, onde Israel seria despojado de tudo em que confiava. Seu poderio militar, sua riqueza e seus falsos deuses. E durante esse tempo, Deus, como Oséias, também esperaria. Ele retiraria a manifestação visível de sua presença. O templo seria destruído. A voz dos profetas se calaria por um tempo. Seria uma longa e dolorosa quarentena espiritual. O ato de Oséias de comprar Gomer foi, portanto, uma profecia em duas partes. A primeira parte foi a demonstração do amor redentor de Deus. Mesmo quando Israel se vendesse à escravidão de nações estrangeiras por causa de sua prostituição idólatra, o amor de Deus não desistiria. Ele iria até o mercado de escravos da Babilônia e os compraria de volta. Não porque eles merecessem, mas porque ele é um Deus fiel à sua aliança, um parente redentor que não abandona sua família. A segunda parte da profecia foi sobre a natureza da restauração. Não seria instantânea. A redenção da Babilônia não significaria um retorno imediato à glória do passado. Seria seguida por um período de disciplina e purificação, um tempo para que o povo aprendesse a viver sem seus ídolos, para que seus corações se voltassem novamente para o seu verdadeiro e único marido. A vida pessoal de Oséias tornou-se um evangelho encenado. Ele viveu o julgamento de Deus em sua dor e humilhação. E agora, ele vivia a promessa de redenção de Deus em seu ato de amor escandaloso e sua paciência disciplinadora. Ele nos mostrou que o amor de Deus não é um sentimentalismo barato que ignora o pecado. O pecado tem consequências devastadoras, leva à degradação e à escravidão, como aconteceu com Gomer. Mas ele também nos mostrou que o amor de Deus é mais forte que o pecado. Ele vai até o fundo do poço para nos buscar. Ele paga o preço da redenção. E ele nos leva para casa, não para nos punir, mas para nos purificar, para nos curar, para nos preparar para uma intimidade restaurada que é ainda mais profunda e verdadeira do que antes, porque foi forjada no fogo do sofrimento e da graça. A imagem final desta parte da história é poderosa. Oséias e Gomer, vivendo sob o mesmo teto, mas em um estado de separação sagrada. Ele, o Redentor paciente, esperando. Ela, a redimida quebrada, aprendendo a confiar. Era uma casa cheia de uma tensão esperançosa, um silêncio que anunciava um futuro ainda não realizado, e era o retrato exato de Deus e seu povo no limiar do exílio e da promessa de restauração. A escuridão do julgamento estava começando a se dissipar, e os primeiros e tímidos raios de uma nova alvorada de graça começavam a despontar no horizonte. A casa de Oséias se transformou em um lugar sagrado de silêncio e espera. Gomer, a esposa comprada de volta do mercado da humilhação, vivia agora sob o mesmo teto que seu marido redentor, mas em um estado de separação sagrada. Este período de disciplina, este tempo de limpeza da alma, não era apenas para ela, era também para Oséias. Em cada dia daquela longa quarentena de amor, ele aprendia na prática a linguagem do coração de Deus. Ele aprendia o que significava amar com uma paciência que ia além da ofensa, o que era esperar pela cura de quem se ama, o que era exercer uma disciplina que não nascia da raiva, mas da esperança de uma restauração futura. Sua casa não era mais apenas uma parábola viva para os outros verem, tornou-se a universidade de sua própria alma profética. O sofrimento havia preparado o terreno de seu coração, e agora as sementes da revelação divina começavam a brotar com uma clareza assustadora e uma beleza impossível de medir. E foi a partir desta experiência, desta teologia criada no fogo da dor doméstica, que Oséias se levantou. Ele saiu do silêncio de seu lar e caminhou em direção às praças públicas, aos portões da cidade e aos santuários profanos de Israel. O homem que havia vivido a mensagem em particular estava agora pronto para proclamá-la em público.
E as palavras que saíram de sua boca não eram as de um teólogo distante ou de um moralista zangado. Eram as palavras de um marido de coração partido, ecoando o lamento, a fúria e o amor que não se apaga do marido divino de Israel. Sua pregação não começou com sussurros, mas com um rugido, um grito de acusação que ressoou por todo o reino. Ele se colocou diante do povo, não como um filósofo oferecendo sugestões, mas como um promotor de justiça, apresentando uma acusação formal em um tribunal cósmico. Escutem a palavra do Senhor, ó filhos de Israel. Ele gritava, sua voz cortando o barulho satisfeito da prosperidade da nação, porque o Senhor tem uma queixa contra os habitantes da terra. A palavra hebraica para queixa, riv, é um termo legal. Significa um processo, uma disputa judicial. Oséias estava convocando Israel para o banco dos réus, e o próprio Deus era a parte ofendida. E qual era-se a acusação principal, a raiz de toda a podridão? Porque não há verdade, nem misericórdia, nem conhecimento de Deus na terra. Esta tríade de ausências era o diagnóstico mortal da nação. Não havia verdade. Em seu lugar, reinava a mentira, o engano, os juramentos falsos, a hipocrisia religiosa. Não havia misericórdia, ou hesed em hebraico. Essa palavra magnífica que significa amor leal, bondade do pacto, fidelidade inabalável. Em seu lugar, havia opressão, violência e uma indiferença cruel para com os pobres e vulneráveis. Mas a acusação mais profunda, o coração do problema, era a falta de conhecimento de Deus. Para Oséias e para a mentalidade hebraica, conhecer não era um exercício intelectual. A palavra hebraica, yada, implica uma intimidade profunda, relacional, experiencial. É a mesma palavra usada para descrever a união mais íntima entre um marido e uma esposa. Dizer que Israel não conhecia a Deus era a acusação mais devastadora de todas. Significava que, apesar de todos os seus sacrifícios, festas e rituais, eles não tinham um relacionamento real com ele. Eles eram como uma esposa que vive na mesma casa que o marido, que usa o nome dele, que come de sua comida, mas cujo coração é um completo estranho para ele. Ela não conhece seus desejos, não valoriza sua presença, não entende o que agrada ou o que fere seu coração. A religião de Israel havia se tornado um casamento de conveniência, uma formalidade vazia. E Oséias, que conhecia a dor de viver com uma esposa cujo coração estava em outro lugar, podia pregar sobre essa falta de conhecimento com uma autoridade que nenhum outro profeta poderia igualar. O meu povo está sendo destruído, Deus lamentava através dele, porque lhe falta o conhecimento. A tragédia não era que Deus estivesse escondido, era que o povo havia se recusado a conhecer, a cultivar a intimidade, a valorizar o relacionamento. A partir desta acusação central, Oséias começou a detalhar as provas da infidelidade de Israel. E sua linguagem era crua, profunda e intencionalmente chocante. Ele usou a metáfora que ele próprio vivia, a da prostituição e do adultério. Ele olhava para os lugares altos, as colinas e os topos das montanhas onde o povo ia adorar, e não via santuários, mas bordéis espirituais. Pois um espírito de prostituição os desvia, ele declarava. Eles se prostituem, afastando-se do seu Deus. Ele descrevia a cena com detalhes gráficos. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre as colinas debaixo do carvalho, do álamo e do terebinto. Porque a sua sombra é boa. Por isso, vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram. Ele conectava diretamente a idolatria com a imoralidade sexual. O culto a Baal, com seus rituais de fertilidade e prostituição cultual, havia infectado a própria fibra moral da sociedade. A linha entre a adoração e a luxúria havia sido completamente apagada. O que deveria ser o ato mais sagrado, a comunhão com o Criador, havia se tornado uma orgia, e o profeta, cujo leito matrimonial fora profanado, olhava para os altares de Israel e via a mesma profanação em uma escala cósmica. A nação inteira havia se tornado Gomer. Ela se entregava a amantes falsos, os ídolos de madeira e pedra, e a amantes políticos, as nações vizinhas. Oséias zombava da tolice de Israel, que corria para a Síria em busca de ajuda, ou enviava mensageiros ao Egito, como uma pomba enganada sem entendimento. Eles estavam tentando encontrar segurança e salvação nos braços de impérios que, no final, os devorariam. E o mais trágico de tudo, eles haviam se esquecido de seu verdadeiro provedor. A acusação de Deus através de Oséias é uma das passagens mais comoventes de toda a Escritura. Ela não reconheceu que eu lhe dei o grão, o vinho e o óleo, e que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Imagine a dor nessas palavras. O marido fiel provê tudo o que a esposa precisa. Comida, bebida, luxo. E ela pega esses mesmos presentes e oferecer aos seus amigos. Ela olha para Baal me deu isso.
Ela olha para sua prosperidade e agradece a um ídolo sem vida. Era uma bofetada no rosto de Deus. Oséias sabia exatamente como era essa dor. Ele via Gomer, em seus dias de infidelidade, talvez usando uma joia que ele lhe dera para encontrar outro homem. A traição era agravada pela ingratidão. A acusação de Oséias não se limitava ao povo comum. Ele mirava com fúria profética nos líderes, naqueles que deveriam ser os guardiões da aliança. Os sacerdotes, que deveriam ser os mestres da lei, os professores do conhecimento de Deus, eram os piores infratores. Como o povo, assim será o sacerdote, declarou ele, significando que os líderes não eram melhores, que talvez fossem a fonte da corrupção do povo. Em vez de ensinarem a verdade, eles se beneficiavam da ignorância e do pecado da nação. Eles se alimentam do pecado do meu povo e anseiam por sua iniquidade. Era uma imagem chocante. Os sacerdotes, como abutres espirituais, lucrando com as ofertas de pecado, desejando que o povo pecasse mais, para que eles pudessem enriquecer. Eles haviam rejeitado o conhecimento, e por isso Deus os rejeitaria. Eles se esqueceram da lei, e por isso Deus se esqueceria de seus filhos. Os reis e príncipes também não escaparam de sua ira. A monarquia de Israel, desde o início, foi marcada pela instabilidade, por conspirações e assassinatos. Oséias via essa turbulência política não como um mero jogo de poder, mas como um sintoma da rejeição de Israel ao seu verdadeiro rei. Eles estabeleceram reis, mas não por mim, dizia Deus. Fizeram príncipes, mas eu não o soube. Eles confiavam em sua própria astúcia política e em suas alianças com potências estrangeiras, em vez de confiarem em Deus. Sua liderança era corrupta, sua diplomacia era adultério, e seu destino estava selado. A podridão vinha do topo, dos sacerdotes que deveriam guiar o povo espiritualmente, e dos reis que deveriam guiá-lo politicamente. Com líderes assim, não era de se admirar que a sociedade inteira estivesse em colapso. O diagnóstico de Oséias sobre a condição moral de Israel era brutal. Jurar, mentir, matar, roubar e adulterar prevalecem. Eles arrombam casas e o derramamento de sangue segue o derramamento de sangue. A falta de conhecimento de Deus não era um problema abstrato. Tinha consequências concretas e sangrentas nas ruas. A aliança do Sinai, com seus mandamentos, era o alicerce que mantinha a sociedade unida. Com esse alicerce removido, o edifício inteiro estava desmoronando em violência e caos. Após apresentar a acusação detalhada, a voz de Oséias mudava de tom. O lamento do marido traído dava lugar à declaração solene do juiz. O julgamento era a consequência inevitável e lógica do pecado de Israel, e o julgamento seria uma inversão precisa de suas transgressões. A primeira parte do juízo seria a remoção das bênçãos que eles haviam atribuído a seus amantes. Deus diz, através de Oséias, portanto, cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela para que ela não ache as suas veredas. Ela irá atrás de seus amantes, mas não os alcançará, e buscá-los-á, mas não os achará. Deus iria frustrar ativamente os planos de Israel. As alianças políticas falhariam, a busca por segurança em outros deuses levaria-se a um beco sem saída. E então a punição se tornaria ainda mais severa. Portanto, tornarei a tomar o meu grão a seu tempo, e o meu vinho na sua estação, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Deus iria confiscar os presentes que o povo usou para adorar Baal. A prosperidade em que eles tanto se orgulhavam seria arrancada de suas mãos. A terra secaria, as colheitas falhariam, a economia entraria em colapso. A nação que se vestia de luxo seria deixada nua e envergonhada diante do mundo. Era um ato de disciplina severa, como um marido que cancela os cartões de crédito de uma esposa adúltera e esbanjadora. O objetivo não era apenas punir, mas levar ao reconhecimento. Então ela dirá: irei e tornar-me-ei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. O sofrimento seria a escola da memória, o catalisador do arrependimento. Mas a nação estava tão mergulhada em sua rebelião que o julgamento teria que ser ainda mais terrível. A linguagem de Deus torna-se feroz, quase predatória. O marido amoroso revela que também é um juiz poderoso e terrível. Serei, pois, para eles como o leão, como o leopardo espiarei no caminho. Como a ursa, roubada de seus filhos, os encontrarei, e lhes rasgarei as entranhas do seu coração, e ali os devorarei como o leão, as feras do campo os despedaçarão. Essas imagens são chocantes. Deus estava dizendo que a mesma mão que os havia sustentado com ternura agora se voltaria contra eles com uma fúria implacável. A aliança que era para ser uma fonte de bênção se tornaria uma fonte de maldição por causa da infidelidade deles. O clímax do julgamento seria o exílio, a perda da terra. A terra prometida era o presente de casamento de Deus para Israel. Era o lar,
o lugar da aliança. Ser expulso da terra era o equivalente nacional do divórcio e da escravidão. Oséias profetizou claramente que o poderoso império da Síria seria um instrumento do juízo de Deus. O arco de Israel, seu poderio militar, seria quebrado no vale de Jezreel, e o povo seria levado cativo, espalhado entre as nações. Eles se tornariam Lo-Ami, não meu povo, em um sentido literal, sem terra, sem rei, sem identidade. A profecia se desenrolava, sombria e inexorável. A acusação fora feita, o veredito era culpado, e a sentença era a morte nacional. E então, bem no meio do livro, quando a escuridão parece total e a esperança está completamente extinta, a voz de Deus muda de repente. É uma das transições mais abruptas e emocionantes de toda a Bíblia. O juiz que acabou de pronunciar a sentença de morte retira sua toga, e o que vemos por baixo não é um carrasco, mas um pai chorando, um marido que, apesar de tudo, não consegue deixar de amar. A fúria divina se dissolve em um lamento de partir o coração. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? O meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. É um momento de vulnerabilidade divina de tirar o fôlego. Deus está, em essência, dizendo: minha justiça exige sua destruição, mas meu amor se recusa a permitir. Eu estou em guerra comigo mesmo por sua causa. É a agonia de Oséias, de pé no mercado de escravos, olhando para Gomer. Sua honra exigia que ele a abandonasse. A lei lhe dava todo o direito, mas seu amor o compeliu a agir contra toda a lógica. Neste ponto do livro de Oséias, a graça irrompe na cena do julgamento. Não porque o julgamento seja cancelado, mas porque o amor é mais fundamental para o caráter de Deus do que a ira. A ira é sua reação ao pecado. O amor é sua própria essência. E é a partir deste coração comovido, desta compaixão reacendida, que Deus começa a desvendar seu plano de restauração, um plano que espelha perfeitamente o que Oséias fez por Gomer. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. A primeira etapa da restauração não é um decreto do céu, mas uma sedução. Deus vai cortejar sua noiva infiel novamente. E para onde ele a levará? De volta ao deserto. O deserto foi o lugar de sua lua de mel, o lugar onde a aliança foi feita pela primeira vez no Monte Sinai. Foi um tempo de dependência total, onde Israel não tinha outros amantes, apenas Deus para sustentá-los. Deus estava planejando um reset completo no relacionamento. O exílio, que parecia ser apenas uma punição, seria transformado no deserto do novo começo. E lá, longe das distrações dos ídolos e da arrogância da prosperidade, Deus iria falar ao coração dela. A expressão hebraica significa falar com ternura, com palavras de afeto e persuasão. O mesmo Deus que rugiu como um leão agora sussurraria como um amante. A partir desse novo cortejo, Deus promete uma nova aliança, um novo casamento, ainda mais glorioso que o primeiro. As promessas se desdobram em uma cascata de graça. Primeiro, ele restaurará a provisão. E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança. O vale de Acor, que significa vale da perturbação, foi o local do primeiro pecado e julgamento de Israel ao entrar na terra prometida. Deus promete transformar esse lugar de má memória em uma porta de esperança. Ele vai redimir o passado. As vinhas, símbolo de alegria e bênção que ele havia tomado, serão devolvidas. E ela cantará ali, como nos dias de sua mocidade, quando saiu da terra do Egito. A alegria da primeira redenção será restaurada. Em seguida, Deus promete purificar a própria linguagem do amor deles. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, Ish, e não mais me chamarás meu senhor, Baal. A palavra Baal também significava senhor ou marido, mas havia sido irremediavelmente contaminada pela idolatria. Deus queria um relacionamento baseado não na dominação de um mestre, mas na intimidade amorosa de um Ish, um marido. Ele removeria até mesmo o nome de seus antigos amantes de seus lábios. Seria uma purificação completa da memória e da afeição. O clímax da promessa é um novo voto de casamento, um que será eterno e inquebrável. Deus declara: e desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Cada termo deste voto é uma reversão direta do estado anterior de Israel. Em vez de infidelidade, haverá um casamento para sempre. Em vez de corrupção e opressão, a base da união será justiça e juízo. Em vez de crueldade, haverá benignidade, Esed, e misericórdias, Rahamim. Em vez de falsidade, haverá fidelidade. E o resultado final será o oposto da acusação inicial.
e conhecerás Iada ao Senhor. A intimidade perdida será restaurada em um nível ainda mais profundo. Finalmente, como o selo desta nova aliança, os nomes dos filhos de Oséias, os nomes do julgamento, são dramaticamente revertidos. Deus promete semear Israel para si, na terra, uma nova interpretação de Jezreel. Ele terá misericórdia de Lo-Ruama, a não amada. E a Lo-Ami, não meu povo, ele dirá: Tu és meu povo. E eles responderão: Tu és o meu Deus. A família quebrada é reunida, a aliança é reafirmada. O divórcio é cancelado e um novo casamento baseado na graça soberana de Deus é estabelecido para sempre. A mensagem de Oséias, portanto, viaja pelo arco dramático completo, da acusação à condenação, e da condenação a uma redenção que parece boa demais para ser verdade. Ele foi forçado a viver esse arco em sua própria vida para que pudesse pregá-lo com integridade. Ele não estava apenas falando sobre um Deus que julga o pecado. Ele havia sentido o aguilhão do pecado em sua própria alma. E ele não estava apenas falando sobre um Deus que redime. Ele havia sido o agente dessa redenção, estendendo a mão para o poço da escravidão para resgatar sua amada. Suas palavras e sua vida se fundiram em uma única e poderosa sinfonia, uma história que revelou a profundidade da depravação humana e a altura ainda maior do amor teimoso, redentor e restaurador de Deus. A poeira finalmente baixa na vida agitada de Oséias. As palavras de acusação foram ditas, as profecias de julgamento foram entregues e a promessa de uma restauração impossível, nascida do coração partido de Deus, foi revelada. A casa do profeta, antes um palco de traição e um memorial de juízo, tornou-se um santuário de espera silenciosa, o laboratório de uma graça que estava sendo aprendida dia após dia. Gomer, a esposa redimida, vivia sob a disciplina amorosa de seu marido, desaprendendo os caminhos de seus amantes, reaprendendo a linguagem da fidelidade. E Oséias, o marido sofredor, aprendia a profundidade do perdão, a força da paciência e a beleza de um amor que escolhe amar não por merecimento, mas por decisão. O livro de Oséias e a vida do homem poderiam terminar aí, nesta imagem de uma redenção em processo, um final quieto e agridoce para uma história de dor e graça. Mas a história de Oséias não é, em última análise, sobre Oséias e Gomer. Eles foram os atores em um drama divino, os protagonistas de uma parábola encenada. Mas o verdadeiro sujeito da história sempre foi Deus e seu povo. A jornada do profeta foi um espelho, um vislumbre em pequena escala de uma história muito maior. Uma história de amor cósmica que atravessa milênios e encontra seu clímax em um evento que faria o ato de Oséias no mercado de escravos parecer apenas uma sombra. A conclusão da história de Oséias não é um ponto final, mas uma seta, apontando para a frente para um redentor maior, um preço mais alto e uma restauração mais completa do que o próprio profeta poderia ter imaginado. Para entender o legado duradouro de Oséias, precisamos seguir a direção para onde sua vida aponta e ver como seu casamento quebrado se tornou um dos mais claros e comoventes prefácios do Evangelho de Jesus Cristo. O livro termina com um apelo à sabedoria. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. É um convite para olhar para trás, para a história tortuosa e dolorosa que acabamos de testemunhar, e discernir nela os padrões retos e inabaláveis do caráter e dos propósitos de Deus. E quando o fazemos, quando aplicamos a sabedoria a esta história, começamos a ver que cada elemento da vida de Oséias é um fio que é tecido na tapeçaria maior da redenção. Gomer não é apenas Gomer. Ela é a humanidade. Ela somos nós. A história dela é a nossa história. Nascidos em um relacionamento de aliança com nosso Criador, feitos à sua imagem para conhecê-lo e amá-lo, nós, como Gomer, como Israel, escolhemos a infidelidade. Fomos seduzidos por um espírito de prostituição, a mentira sussurrada no jardim, de que poderíamos encontrar vida, liberdade e satisfação longe de nosso primeiro amor. Corremos atrás de outros amantes, o poder, a riqueza, o prazer, a autorrealização, a aprovação dos outros. Construímos altares para esses ídolos em nossos corações, acreditando que eles nos dariam o que nossas almas anseiam. Pegamos as boas dádivas que nosso Criador nos deu, nossos talentos, nosso tempo, nossos recursos, a própria beleza da criação, e as usamos em serviço a esses deuses falsos, esquecendo-nos do verdadeiro provedor. Como Gomer, nossa busca por autonomia nos levou não à liberdade, mas à escravidão. Tornamo-nos escravos do pecado, viciados em nossos ídolos, presos em ciclos de comportamento destrutivo. E como Gomer, acabamos no mercado de escravos, espiritualmente falidos, moralmente degradados,
sem valor aos olhos do universo, vendidos sob a tirania do pecado e da morte, esperando apenas a sentença de nossa justa condenação. Esta é a condição humana que Oséias expõe com uma clareza brutal. Não somos apenas pessoas boas que cometem alguns erros. Somos, por natureza, adúlteros espirituais, infiéis à nossa própria essência, em um estado de rebelião contra o Deus que nos amou primeiro. Se Gomer somos nós, então Oséias, em seu papel profético, é uma figura, um tipo, um prenúncio de Jesus Cristo. Cada ato de Oséias ecoa, de forma imperfeita e em miniatura, a obra perfeita e em escala cósmica do Filho de Deus. Oséias foi chamado por Deus para deixar sua vida normal e entrar em um mundo de vergonha e sofrimento para buscar sua noiva infiel. Jesus, o Filho de Deus, deixou a glória do céu, esvaziou-se de sua majestade e entrou em nosso mundo quebrado e manchado pelo pecado, assumindo a forma de servo para buscar sua noiva, a Igreja. Oséias se identificou com a vergonha de sua esposa, tomando sobre si a desonra de seu nome. Jesus se identificou completamente conosco em nossa vergonha, sendo feito pecado por nós, carregando em seu próprio corpo a desonra de nossa rebelião. Na cruz, ele foi exposto, humilhado e tratado como um transgressor, absorvendo em si mesmo toda a vergonha de nossa prostituição espiritual. A cena mais poderosa, é claro, é a da redenção no mercado de escravos. Oséias foi até o lugar da degradação e pagou um preço para comprar sua esposa de volta. O preço que ele pagou, 15 ciclos de prata e um pouco de cevada, refletia a falta de valor dela. Jesus foi até o Calvário, o mercado de escravos da alma humana, onde estávamos sendo leiloados para a morte. E ele pagou o preço da nossa redenção. Mas o preço que ele pagou não foi prata ou ouro, que são corruptíveis. O preço foi seu próprio sangue precioso. E diferentemente do preço que Oséias pagou, o preço que Jesus pagou não refletia a nossa falta de valor, mas o infinito valor de seu próprio ser. Ele não nos comprou com a moeda dos pobres, mas com a riqueza infinita de sua própria vida. Ele pagou o preço total que a justiça de Deus exigia, o preço que nós nunca poderíamos pagar. Ele nos comprou não para nós mesmos, mas para si mesmo, libertando-nos da escravidão do pecado e da morte e nos transferindo para o seu reino de luz. O ato de Oséias foi um ato de amor heróico e obediente. O ato de Jesus foi um ato de amor divino e substitutivo. Oséias comprou Gomer. Jesus tornou-se a própria redenção para nós. E a história não para na redenção. Lembre-se do que Oséias fez depois de comprar Gomer. Ele a levou para casa para um período de disciplina, separação e cura, antes que a intimidade total pudesse ser restaurada. Esta é uma imagem poderosa do processo de santificação na vida do crente. Quando somos redimidos por Cristo, somos trazidos para a casa de Deus, somos feitos seus filhos. Mas a cura da nossa alma adúltera não é instantânea. Ainda carregamos as cicatrizes de nossa vida passada, os hábitos de nossos antigos amantes, as tendências de nosso coração infiel. O Espírito Santo, então, inicia em nós um processo que dura a vida inteira. Um processo de nos desintoxicar de nossos ídolos, de nos separar do mundo e de seus valores, de nos ensinar a linguagem da fidelidade. É um tempo de disciplina amorosa, onde Deus, como Oséias, cerca nosso caminho com espinhos para nos proteger de voltar aos nossos antigos caminhos, onde Ele nos leva ao deserto para falar ao nosso coração, para nos lembrar de quem Ele é e de quem nós somos nele. E Ele, como Oséias, participa deste processo conosco. Jesus, nosso marido celestial, não fica distante, mas caminha conosco nesta jornada, nos fortalecendo, nos perdoando quando tropeçamos e nos guiando pacientemente em direção à maturidade. O objetivo final de Deus não é apenas nos salvar do inferno, mas nos preparar para o céu. É nos purificar e nos santificar para que um dia possamos ser apresentados a Cristo como uma noiva pura, sem mancha nem ruga. A promessa que Deus fez a Israel através de Oséias, desposar-te-ei comigo para sempre, encontra seu cumprimento final na igreja. O Apocalipse termina com a imagem espetacular das bodas do Cordeiro, onde a noiva, a igreja redimida de todas as nações e épocas, finalmente se une ao seu marido celestial em uma celebração de amor eterno, intimidade perfeita e alegria ininterrupta. A história de Oséias e Gomer, que começou em um prostíbulo e em um mercado de escravos, encontra sua resolução final na sala do trono do universo, em um casamento que nunca será manchado pela infidelidade. A graça que Oséias demonstrou de forma fragmentada, Jesus a personificou de forma perfeita. A restauração que Oséias iniciou em sua casa, Jesus a completará em escala cósmica. A vida do profeta não foi apenas uma lição para o Israel antigo. Foi um trailer, uma prévia do maior romance da história. Então, o
que essa história antiga, filtrada através da lente do Evangelho, significa para nós hoje, em nossas vidas complicadas e muitas vezes confusas? As aplicações práticas são tão profundas e transformadoras quanto a própria história. Primeiramente, a história de Oséias nos dá a mais clara imagem da natureza da graça de Deus. Graça não é Deus nos dando o que merecemos. Isso seria justiça. Graça não é Deus ignorando o nosso pecado. Isso seria indiferença. Graça é Deus indo até o ponto mais baixo de nossa degradação, quando não temos absolutamente nada a oferecer, pagando um preço que não poderíamos pagar para nos dar um futuro que não merecemos. Vivemos em uma cultura que nos diz que temos que ganhar o amor, que temos que ser bonitos, bem-sucedidos ou bons o suficiente para sermos dignos. A história de Oséias destrói essa mentira. Deus não nos ama porque somos amáveis. Ele nos ama porque Ele é amor. Seu amor não é uma resposta ao nosso valor, é a fonte do nosso valor. Entender isso é revolucionário. Significa que podemos parar de nos esforçar para impressionar a Deus. Podemos parar de nos esconder em vergonha quando falhamos. Podemos nos aproximar dele não com base em nosso desempenho, mas com base em sua promessa, sabendo que somos a Gomer que ele escolheu comprar e levar para casa. Essa verdade nos liberta do peso paralisante do perfeccionismo e do ciclo vicioso da culpa e da vergonha. Em segundo lugar, a história de Oséias nos ensina sobre a seriedade do nosso pecado e a profundidade do perdão de Deus. Oséias não minimizou o adultério de Gomer. Ele o chamou pelo nome. A Bíblia não suaviza a linguagem sobre nossa rebelião. Ela a chama de prostituição espiritual. Levar nosso pecado a sério é o primeiro passo para apreciar a graça. Quando entendemos que nossa infidelidade realmente fere o coração de Deus, que nossa idolatria é uma traição profunda a um relacionamento de amor, então o perdão que ele oferece se torna ainda mais espantoso. O perdão de Deus não é um deixa pra lá, casual. É um ato custoso. Custou a Oséias sua honra, sua riqueza e seu coração. Custou a Deus o Pai o seu único filho. Portanto, não podemos tratar o perdão levianamente. E, ao mesmo tempo, não podemos acreditar que nosso pecado é grande demais para ser perdoado. Se Deus pôde ordenar a Oséias que redimisse sua esposa adúltera, e se ele mesmo redimiu um mundo de adúlteros na cruz, então não há pecado, não há traição, não há abismo de degradação que esteja além do alcance de seu amor redentor. Isso tem implicações diretas em como perdoamos os outros. Somos chamados a perdoar como fomos perdoados. Isso não significa ignorar a dor ou fingir que a ofensa não aconteceu. Oséias sentiu a dor agudamente, mas significa escolher estender a graça, absorver o custo da ofensa e abrir a porta para a possibilidade de reconciliação, não porque o ofensor mereça, mas porque fomos chamados a refletir o caráter de nosso Pai Celestial, o Deus que é um especialista em transformar vales de perturbação em portas de esperança. Em terceiro lugar, a história de Oséias redefine nossa compreensão da verdadeira fidelidade e do verdadeiro amor. Em nossa cultura, o amor é frequentemente retratado como um sentimento passageiro, uma atração romântica que vem e vai. A fidelidade é vista como opcional, algo a ser mantido apenas enquanto for conveniente ou gratificante. Oséias nos mostra um tipo diferente de amor. O amor pactual, o hesed, é um amor que não se baseia em sentimentos, mas em um compromisso. É um amor que permanece fiel mesmo quando a outra parte é infiel. É um amor que sofre, que persevera, que espera, que nunca desiste. Este é o amor com que Deus nos ama. E este é o tipo de amor para o qual somos chamados em nossos próprios relacionamentos, em nossos casamentos, em nossas famílias, em nossa igreja. É um amor que diz: eu escolho me comprometer com o seu bem, independentemente do seu desempenho. Eu estou aqui para o longo prazo. Isso não significa permitir o abuso ou nunca confrontar o pecado. Lembre-se, o amor de Oséias incluía um período de disciplina firme, mas significa que nosso objetivo final não é a autopreservação, mas a restauração do outro. É um chamado radicalmente contracultural para amar como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. Finalmente, a história de Oséias é um poderoso lembrete de que a esperança é possível mesmo nas situações mais sombrias. Quando Oséias estava de luto por sua casa desfeita, quando Gomer estava de pé no mercado de escravos, quando Israel enfrentava a aniquilação total, a história parecia ter acabado. Não havia saída lógica. Mas a lógica de Deus é a lógica da ressurreição. Ele é o Deus que se especializa em trazer vida da morte, em criar beleza das cinzas. Ele transformou a família quebrada de Oséias em um farol de esperança. Ele transformou o exílio de Israel em um deserto de purificação que levou a um novo começo.
E ele transformou a cruz, o símbolo máximo da vergonha e da derrota, no instrumento da salvação do mundo. Para qualquer um que esteja ouvindo esta história hoje e se sinta como Gomer no mercado de escravos, quebrado, envergonhado, vendido à escravidão de um vício, de um relacionamento tóxico ou do desespero, a mensagem de Oséias é que não há poço tão fundo que o amor de Deus não possa alcançar. Ele é o marido que vem nos buscar em nossa degradação. Ele é o redentor que paga o preço. Ele é o restaurador que nos leva para casa. A jornada de cura pode ser longa, pode envolver um período de disciplina e de desaprender velhos hábitos. Mas a direção é sempre para a frente, em direção à promessa de uma intimidade renovada e de um futuro que ele assegurou para nós. A história de Oséias não é, em última análise, uma história triste. É a história mais feliz que existe, contada através de lágrimas. É a história de um amor que se recusa a ser derrotado pelo nosso pecado. Um amor que suporta todas as coisas, crê todas as coisas, espera todas as coisas, jamais acaba. É a história do nosso Deus. E porque ele é o protagonista desta história, podemos confiar que não importa quão quebrada a nossa vida pareça, o capítulo final ainda não foi escrito. E esse capítulo final, selado pelo sangue do Cordeiro, é um casamento, uma celebração, uma festa que durará para sempre. A pergunta que o livro de Oséias deixa ecoando através dos séculos não é: Deus ainda me ama apesar do que eu fiz? A resposta para isso é um retumbante sim. A verdadeira pergunta é: tendo sido amado com um amor tão custoso e redentor, como então eu viverei?